refúgio dos refugiados. E hoje nós temos como convidado para a nossa live um querido amigo, né, muito conhecido por todos que trabalham com a questão de migração e refúgio no Brasil, Paulo Sérgio Almeida, hoje oficial de meios de vida do Acnur Brasil. Então, queria dar boa-vinda ao Paulo. E a Carla Gonçalves, né, que eu tive o privilégio, né, de ter o seu contato através de uma grande amiga aqui de Portugal, a Margarida, né, e que aceitou também gentilmente esse convite para nos falar sobre o seu trabalho no Centro Temporário de Acolhimento aos Refugiados, mas também nos brindar uma reflexão sobre a situação do refúgio em Portugal. Então, antes de a gente começar e de aprofundar a nossa temática, eu só vou pedir, então, para os convidados para que se apresentem. Então, começando aqui com a Carla. Olá, viva! Boa tarde. Boa tarde aqui em Portugal e na Europa. Bom dia no Brasil. Em primeiro lugar, agradecer à rede esta oportunidade. É um prazer poder estar a partilhar a experiência de Lisboa em tão larga escala. Portanto, o meu nome é Carla Gonçalves, sou neste momento a responsável pelo Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados em Lisboa. Sou assistente social e é isso. Obrigado, Carla. Paulo? Bom dia, boa tarde, né? Queria agradecer aí ao convite de estar aqui com todos vocês. Para mim é um prazer enorme, né? Eu estava conversando com o Paulo, trabalhei muito tempo, né, com esse tema de migrações, quando estava no Conselho Nacional de Imigração, mas hoje estou aqui na Agência da ONU para os Refugiados, né, trabalhando mais com o tema do refúgio. E, nossa, acho que é um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com esse trabalho. Bacana. O que é legal também dessa live Sem Fronteiras, né, Paulo, é que também a gente vai se acostumando, né, com os sotaques diferentes do nosso querido idioma português, né? Nós tivemos aqui há poucos dias uma live com a Joana Teixeira, que é aqui do Gabinete de Integração do Migrante, e com a Júlia também de Barcelona. Então, também esse sotaque do espanhol de Barcelona com os nossos colegas, companheiros da América Hispânica, e também, né, esse sotaque nosso do Brasil com o sotaque aqui de Portugal, né? Então, é muito gostoso a gente poder também compartilhar isso, né? Bom, feito esses comentários, né, para a gente começar, então, podemos começar por Portugal? Claro que sim. Ok, à vontade. Bom, então, a fazer aqui um pequeno enquadramento do acolhimento em Portugal. Desde a crise dos refugiados, tão conhecida crise em 2015, o governo português decidiu fazer um programa nacional de acolhimento de refugiados no nosso país. E neste sentido, na altura, a Câmara Municipal de Lisboa, através do Sr. Presidente da Câmara, decidiu também que o município de Lisboa iria acolher também uma parte desse contingente nacional. E nessa altura começou a ser desenhado o Programa Municipal de Acolhimento a Refugiados em Lisboa, programa este do município e desenhado por técnicos e pelas equipas do município, fazendo aqui um trabalho em parceria com estruturas que já têm uma larga experiência no acolhimento de refugiados e que podiam ser uma mais-valia e também tentar fazer um acolhimento o mais digno possível e o melhor possível para as pessoas que se encontravam na altura nos campos de refugiados da Grécia e da Itália. Então, o programa nasceu em 2015, este programa nacional. Em 2016 conseguimos inaugurar
o Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados, onde eu estou neste momento, e no qual eu trabalho com muito gosto e com muita dedicação. E desde essa altura o trabalho do Programa Municipal em articulação com as entidades parceiras tem sido o dar resposta ao acolhimento de refugiados na cidade de Lisboa. Este programa conta com duas parcerias estruturais, que são o Serviço Jesuíta aos Refugiados, conhecido como JRS, e a Associação Crescer. Porque nós fizemos a junção neste programa de duas experiências que seriam uma boa resposta para o acolhimento e integração das pessoas em Portugal. Em primeiro lugar, a grande experiência do JRS no contacto e na integração e no trabalho com as pessoas no direto, e por outro lado a Associação Crescer, que é uma associação que tem vindo a desenvolver também na cidade de Lisboa o projeto Housing First, mais virado para a área dos sem-abrigo, mas que, no caso do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados, foi adequado, no fundo, à integração das pessoas na sociedade portuguesa. Então, o nosso programa, o Programa Nacional de Acolhimento de Refugiados, conta com um período de 18 meses, período esse em que, após a chegada, os requerentes de asilo têm todo o apoio, para além de casa, os bens de primeira necessidade, tradução, português, serviços de saúde, educação, e depois, mais tarde, começar a desenhar um projeto de vida com vista à integração e ao emprego. E estes serviços são assegurados por estas entidades que são parceiras do município de Lisboa. A primeira fase do programa, portanto, este programa tem duas fases. A primeira fase desenvolve-se aqui no Centro de Acolhimento de Refugiados, isto é, as pessoas chegam ao aeroporto de Lisboa, são acolhidas pela equipa do município e são integradas neste centro de acolhimento. Vivem aqui durante 2, 3 meses, o tempo necessário para nós conseguirmos fazer um diagnóstico, conhecer a pessoa, saber as motivações que tem, o quadro clínico psicossocial, e a partir daí depois enquadrá-los também num projeto de vida para a sua integração em Portugal. Após esta estadia no centro, as pessoas transitam para aquilo que nós chamamos habitação autónoma, que será a segunda fase do programa, e essa segunda fase do programa é em colaboração precisamente com a Associação Crescer, que faz a integração e o acompanhamento das pessoas na sua habitação. Portanto, é uma habitação apenas para o tempo em que eles estão dentro do programa, nos tais 18 meses, e o que faz a Associação Crescer é um trabalho de proximidade, apesar da pessoa estar em casa e estar autónoma, a Crescer faz um acompanhamento de proximidade com todos os serviços que são necessários para apoiar essas pessoas, quer seja na aprendizagem de português, quer seja em serviços de saúde, quer seja em autonomizar-se no espaço geográfico da cidade de Lisboa, e também começar a trabalhar com as suas habilitações e as suas capacidades para trabalho. Portanto, de uma forma muito resumida, o programa de 18 meses tem estas duas fases, contando que no final dos 18 meses as pessoas já estejam em situação de poder, a partir daí, procurar a sua casa e seguir o seu trajeto de vida com ainda maior autonomia. Quando essa situação não acontece, é óbvio que nós continuamos a apoiar as pessoas e continuamos a dar-lhes o suporte necessário até se autonomizarem e até estarem integrados na sua vida autónoma. Falando só aqui de uma forma muito rápida sobre os nossos números de acolhimento, até à data de hoje, o Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados acolheu 304 pessoas, incluindo famílias e com crianças. Portanto, nós temos um misto de acolhimento de indivíduos isolados, requerentes isolados de asilo, e também famílias. Destes 304 pedidos de acolhimento,
245 foram feitos no âmbito do programa de recolocação, portanto, o primeiro programa que vai dar resposta às crises de refugiados de 2015. Temos 11 pessoas enquadradas no âmbito do programa de reinstalação e 48 em pedidos de barcos humanitários. A origem destas pessoas são maioritariamente no programa da recolocação, oriundos do Iraque, Síria e Eritreia, no programa de reinstalação, oriundos do Iraque e da Síria, e os barcos trazem-nos pessoas de origens mais diversas, como seja a Somália, a Guiné, o Mali, a Costa do Marfim, o Sudão, a Nigéria e a Líbia. Neste momento, e tendo em conta a situação de pandemia que vivemos, o CATRE está com a sua capacidade de acolhimento reduzida para metade, ou seja, neste momento temos 15 pessoas a viver aqui no CATRE, sendo que quando nós começámos com as medidas de contingência, tentámos colocar o máximo possível de pessoas em habitação autónoma. Portanto, neste momento temos aqui no CATRE 15 pessoas e em habitação autónoma, acompanhadas pela equipa do programa, 50 pessoas. Isto de uma forma muito resumida, acho que consegui explicar o que é o programa e o centro. Se houver mais alguma questão, por favor. Sim, claro. Obrigado por ter ficado no tempo aí dos 10 minutos. E a gente, claro, depois temos possibilidade de aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, Paulo? Então, eu acho que a minha abordagem vai ser um pouco mais geral, né? Eu trabalho aqui em Brasília, enfim, sou ponto focal para a integração, então acho que eu vou dar uma visão um pouco mais geral e focar um pouco mais no tema do que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Que é um pouco essa crise humanitária, né? Da chegada dos venezuelanos, né? Não só no Brasil, como na região aqui toda. Então, acho que o meu foco vai ser mais nessa linha. Bom, o Brasil é um país que é signatário, né, da Convenção da ONU 51 sobre refugiados, né, tem uma lei de refúgio que é bastante reconhecida em termos internacionais, porque, enfim, garante a recepção da população refugiada, né, a sua possibilidade de locomoção no território, mas também ao solicitante de refúgio, inclusive, acesso ao mercado de trabalho, né, o solicitante de refúgio no Brasil pode trabalhar, pode acessar assistência social, saúde, educação, enfim. Então, a gente considera que o contexto brasileiro por refúgio é um contexto bastante positivo, né? Fala um pouco também, muito rápido, né? Aqui numa agência da ONU, que o mandato nosso é a proteção dessa população refugiada, né? O que a gente diz que o nosso mandato é um mandato de salvar vidas, proteger direitos, garantir com que essas pessoas tenham um futuro, né? Aí eu estou falando de solicitantes de refúgio, refugiados, deslocados internos e apátridas, né? Então, o Brasil é um país que, nos últimos anos, vamos dizer assim, o contexto evoluiu bastante, né? Principalmente a partir do tema da chegada dos venezuelanos, né? Hoje, nós temos aí quase 300 mil solicitantes de refúgio no Brasil, sendo quase a metade nacionalidade venezuelana. Não é? E, atualmente, temos 49.365 refugiados reconhecidos, sendo que desses, 37.108 são venezuelanos. Não é? Além disso, dado que o tema do fluxo Venezuela é um fluxo de refugiados e imigrantes, né, para além dos aí, 130 mil solicitantes de refúgio, a gente tem outros 130 mil, mais ou menos, meio a meio, residentes temporários, já que o governo brasileiro criou uma via, vamos dizer assim, alternativa, né, onde as pessoas da Venezuela que chegam no Brasil podem tanto solicitar refúgio ou aceder a uma residência
temporária. É importante dizer esses números porque até 2016, né, como eu falei, hoje nós temos quase 50 mil refugiados reconhecidos, mas até 2016 eram menos de 10 mil. Então, nos últimos 4 anos, nós quintuplicamos o número de refugiados reconhecidos. Né? Apesar de tudo isso que eu estou colocando aqui agora, o número de refugiados, solicitantes de refúgio, enfim, em relação ao total da população brasileira, é muito baixo, né? Um percentual muito pequeno. O Brasil, enfim, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, com um número pequeno, vamos dizer assim, de refugiados e mesmo de imigrantes. Né? Somados refugiados e imigrantes, não dá 0,5% da população brasileira. Né? Então, se antes nós recebíamos muito mais sírios, congoleses e outras nacionalidades, né, como solicitantes de refúgio no Brasil, hoje, como eu falei, a maioria são pessoas da Venezuela. Né? Falando um pouco mais sobre o tema dos venezuelanos, né, hoje, o dado que nós temos é de que mais de 5 milhões de venezuelanos, vamos dizer assim, saíram da Venezuela desde 2016, né? E aí nós temos aí a faixa de 300 mil venezuelanos no Brasil, como eu falei, como solicitantes de refúgio, refugiados já reconhecidos ou residentes temporários. Né? O governo brasileiro, em relação ao fluxo de venezuelanos, né, montou uma operação de emergência humanitária, né, que aqui nós chamamos Operação Acolhida. Né? Então, é uma operação que foi criada a partir da própria Presidência da República, né, com vários ministérios participando, mas algo que é muito importante é que, quando a gente fala Operação Acolhida no Brasil, nós não falamos só do governo, nós falamos de governo, nós falamos de agências das Nações Unidas e falamos de organizações da sociedade civil. Então, é algo que é bastante interessante, porque é claro que a liderança é do governo, mas é uma operação que envolve, né, várias organizações. O Acnur é uma dessas organizações, né, que participa com várias ações em complementação às ações de governo, mas eu queria ressaltar aqui a importância da participação de dezenas de organizações da sociedade civil que têm apoiado essa resposta. Né? A chegada da população venezuelana no Brasil se dá para uma região difícil do país, que é a região norte, a região amazônica do país, e onde é difícil o acesso dessa população a outras partes do Brasil. Né? Talvez isso também tenha sido um motivo para que o governo federalizasse, vamos dizer assim, o governo central assumisse a resposta a essa emergência humanitária. Né? Essa resposta está dividida em 3 principais ações. Né? A primeira delas é o tema de acesso à documentação. Né? Então, a população venezuelana que chega ao Brasil, as pessoas venezuelanas, elas já têm acesso à documentação na fronteira, então existem postos de documentação que foram criados, né? Onde o Acnur está presente, apoiando esse processo, né, enfim, ajudando as pessoas a conseguirem preencher toda, vamos dizer assim, as etapas, né, para acessar essa documentação junto com o governo brasileiro. Então, as pessoas já ali já têm acesso tanto a documentos como se são solicitantes de refúgio ou residentes temporários, mas também a carteira de trabalho, né, que é o documento para acessar o mercado de trabalho formal no Brasil, né, também enfim, a toda a documentação necessária a acessar basicamente todos os serviços públicos, né, educação, saúde, assistência social. Né? Também, um segundo pilar dessa resposta é o tema do abrigamento, porque, de fato, a população que chega numa situação muito difícil, né? Muitos necessitam de um apoio para conseguir um local para estar abrigado. Então,
o governo federal, e nós aí temos um papel relevante nisso, né, como Acnur, estabelecemos, hoje são 13 estruturas de alojamento temporário no estado de Roraima, né, que é esse estado no extremo norte do Brasil, fronteira com a Venezuela, onde estão hoje abrigadas cerca de 6.000 pessoas venezuelanas, né? Então, o Acnur tem um acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania aqui no Brasil, e aí nós apoiamos o processo de gestão desses abrigos temporários que foram estabelecidos em Roraima, mas abrigos também foram estabelecidos na cidade de Manaus, né, que é, vamos dizer assim, o principal centro urbano mais próximo do estado de Roraima, que fica a 750 quilômetros de distância, né? A partir daí não há acesso rodoviário ao restante do país e, portanto, aí eu entro no terceiro pilar, que é a interiorização, né? Esse local de chegada, né? Esses locais do extremo norte do Brasil são locais onde não há, vamos dizer assim, oportunidades de integração, né? A maioria da população venezuelana que chegou, ela busca se locomover para outras regiões do Brasil, onde possam acessar melhores condições de inserção socioeconômica. Então, o governo criou esse programa chamado interiorização, né, que, na verdade, é o apoiar as pessoas que querem sair dessa região, que possam chegar em outras regiões do Brasil por via aérea. Então, e aí também o Acnur tem apoiado essa estratégia, seja, vamos dizer assim, provendo, apoiando com toda a preparação lá no estado, ainda no estado de Roraima, o estado de origem, e também apoiando muitas vezes com oferta de abrigos de interiorização nos estados de recepção, porque a pessoa sai de Roraima, né? Vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai para outra cidade e precisa ter um apoio na chegada, né? Então, esses abrigos de interiorização são locais onde as pessoas podem ficar por até 3 meses e enquanto são apoiadas com uma série de ações, aulas de português, né? A parte de treinamento vocacional, enfim, apoio para acesso ao mercado de trabalho, enfim, todo um conjunto de ações para que a pessoa consiga a sua autonomia, né, a sua autossustentabilidade, e com isso sair desses abrigos, né? Isso tem funcionado de forma bastante adequada. Hoje são mais de 36.000 venezuelanos que foram apoiados com a ação de interiorização, né? Seja para irem para esses abrigos nas outras cidades, nas cidades de destino aqui no Brasil, seja por reunião familiar, né, porque as familiares já estavam em outra cidade, porque tem amigos em outras cidades dispostos a recebê-lo. Há também um programa de emprego, ou seja, empresas que também recebem as pessoas nas cidades de destino, e, portanto, é algo que tem sido bastante eficaz e talvez a gente tem uma pesquisa que fizemos comparando, né, a situação das pessoas antes da interiorização com depois da interiorização e a melhoria da situação socioeconômica é incrível, né? A pesquisa aponta que a renda das famílias aumenta mais de 200% depois que ela sai lá de Roraima, porque é uma cidade que não tem opções, as pessoas acabam trabalhando com diárias, né, com trabalhos precários, e já quando vão para as cidades de destino, essa situação ela tende a ser bem diferente, né? Enfim, e a gente também avalia que essa ação estruturada, né, ela reduz bastante, vamos dizer assim, as situações de discriminação, as situações de muitas vezes de xenofobia que inicialmente aconteceram em Roraima, né? A gente percebe claramente que uma ação organizada após a implementação da Operação Acolhida, né, essas situações reduziram de forma bastante significativa, o que mostra que a importância de políticas públicas
que possam organizar, né, a acolhida dessas populações. Então, para nós, isso também foi um ponto bastante importante. Não é? Enfim, é claro que nós temos muitas dificuldades, né? Não é só, vamos dizer assim, uma história de 100% sucesso, há problemas, né? O Brasil ainda tem legislações que dificultam que o potencial humano dessas pessoas sejam 100% aproveitados, né? Como, por exemplo, nós temos um percentual relativamente alto de pessoas que têm diploma de nível superior e no Brasil é muito complicado o processo de revalidação desses diplomas, então as pessoas acabam se inserindo de uma forma não na sua profissão de origem, né, acabam tendo essa situação. O Acnur apoia esse processo de revalidação de diplomas. Aqui no Brasil nós temos uma ação importante do Acnur com várias universidades públicas, né, que a gente chama de Cátedra Sérgio Vieira de Mello, onde essas universidades têm apoiado bastante essa parte de revalidação de diploma, mas, enfim, né, a gente tem ainda uma legislação que não é fácil, né, não é algo, enfim. E uma coisa também que eu acho que é importante, né, é que nós fizemos no ano passado também uma pesquisa que tentou medir um pouco os impactos desse fluxo de chegada de pessoas, né, lá no estado de Roraima, porque havia muita, vamos dizer assim, discurso, né, de que os impactos eram negativos, enfim, as pessoas estavam impactando o sistema de saúde, o sistema de educação, né? E eu acho que essa pesquisa, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal de Roraima, foi importante porque ela demonstrou, né, que é claro que há, vamos dizer assim, necessidade de apoio, né, em termos de vários serviços, né? Mas, por outro lado, também demonstrou impactos que são positivos, né, no sentido de se a gente for medir o crescimento daquela região, né, após a chegada da população venezuelana, nós vemos que o crescimento foi significativo, né, porque, enfim, investimentos foram feitos, né, serviços foram expandidos, né, houve uma maior movimentação em termos de geração de impostos na região, né? Enfim, então, eu acho que é importante também a gente mensurar esses impactos, porque a gente vai ver que, se nós formos fazer um balanço fiscal, vamos dizer assim, desses impactos, a gente vê que os impactos são, de um lado, positivos, né, e, de outro lado, claro que também gera aí maior acesso à educação, maior acesso à saúde, maior acesso a outros serviços públicos que qualquer cidadão gera quando chega num país, né? Qualquer cidadão desse próprio país vai gerar também, mas a gente diz que o impacto fiscal ele é neutro, ou seja, ele não gera, vamos dizer assim, mais despesas do que receitas. Esse é um estudo que a gente acha importante para defender, né, essa visão, né, de que nós temos que a população refugiada ela é mais do que um problema, ela traz também uma série de benefícios positivos para os países de acolhida. Acho que era um pouco isso, Paulo. Acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, né, depois, claro, em alguns desses itens. Claro, claro. Nossa, muito obrigado. Inclusive, na conclusão da sua fala, você traz esses elementos dos benefícios, né, da migração para o país, né? Depois, se a Carlos até quiser comentar, mas, por exemplo, os dados aqui de Portugal, do Observatório das Migrações, do ano passado, mostra também que a arrecadação do governo português com os migrantes também teve um superávit muito, muito grande, ou seja, que o investimento, a contribuição dos imigrantes também são extremamente importantes para o crescimento do país. E não só do país que recebe, senão que também dos países emissores de imigrante, né? A gente eu tenho acompanhado muito, por exemplo, a situação dos migrantes latino-americanos que perderam o emprego, principalmente na Espanha ou mesmo em São Paulo, e que querem retornar para o seu país, e que
falta uma política de acolhida no retorno, e uma das questões colocadas é justamente essa, ou seja, que as remessas desses imigrantes têm contribuído para o desenvolvimento do país, alguns países até significa um percentual muito grande do PIB, né? Se nós formos olhar para países da América Central, mesmo do Paraguai, ou mesmo da Bolívia, né? Então, são elementos interessantes. Eu queria fazer menção aqui a muita gente também que estão interagindo com a gente. Maria Tereza Carames, lá do Rio de Janeiro, né, que está nos acompanhando. A Mariana Araújo, que é uma das articuladoras da campanha Regularização Já, de Barcelona. A Oriana, né, sempre participando. Bom dia, meus amados. Abraço para todos. Mais para Paulo Sérgio Almeida. Quantas saudades. Quantas lindas lembranças. Éramos felizes e não sabíamos. Te manda beijos, Paulo. Oriana. Adriana Fadel, lá de Buenos Aires, né? Argentina, presente na live semanal. Judita, lá de Bolonha, na Itália, também traz aqui o seu recado. Ela faz a pergunta se existe uma política de inclusão interna. Como é possível que dê apoio à migração? Ela pergunta sobre as políticas do governo atual, né? Então, se o Paulo quiser comentar. Aldrin Cardoso, sim, um baixo número de refugiados, né? Concordando com a sua fala, o Brasil ainda é um país de políticas públicas demasiadamente sucateadas. Oriana menciona o fato de o responsável pela acolhida lá na Venezuela, na Operação Acolhida, hoje ser indicado para ministro da Saúde, né? Aqui, Leonardo, bom dia, desde São Paulo. Leonora Corsini, Adamar Conati, parabéns pelo excelente trabalho de migração. Tatiana, desde Curitiba, né? Fundamental, parabéns pelas iniciativas da Rede Sem Fronteira. Ingrid, né? Oi, Paulo Illes, que necessária é esta live entre você, o Paulo e a Carla. Abraço desde Berlim para todos, a Ingrid. A Ingrid trabalhou na CSA, lá em São Paulo, acho que o Paulo deve lembrar. A Aldrin pergunta, o que dificulta mais no acolhimento aos refugiados? A legislação vigente e burocratização ou a escassez de políticas públicas? Então, essa é uma pergunta que vem aqui, né, para a gente. Andrea, que é pesquisadora também, que está lá em Londres, né, da Inglaterra, estudando migrações brasileiras no Reino Unido. Rita Butes, parabéns pelo evento. Rita Butes, da Saúde do Imigrante em Porto Alegre, Brasil. Esses são os comentários, interação que vem chegando aqui com a gente. Vocês ficam à vontade se quiserem comentar alguma destas questões. E aí eu queria só colocar um ponto, caso vocês acharem também seja interessante comentar, ou se vocês preferem também aprofundar mais a exposição de vocês. Mas, por exemplo, no caso aqui de Portugal, a Carla deu esses números e que representa uma diversidade no perfil desses refugiados, né? Inclusive citando países que provavelmente têm uma grande dificuldade com o idioma, com a língua portuguesa. Como que se dá, primeiro, esse processo de inclusão desses refugiados e da integração deles em Portugal, e, inclusive, a questão do trabalho, né? Então, quais são os desafios para que as pessoas consigam também um trabalho? E uma segunda questão, se você quiser comentar, a situação das crianças refugiadas que vocês têm acolhido, quais são os grandes desafios, e se Portugal está em processo de acolher mais crianças, sobretudo, né, como a gente viu uma matéria há poucos dias, que se falava que Portugal ia acolher algumas crianças, sobretudo eu acho que da Grécia, né, onde há mais de 5 mil crianças precisando de abrigo. Então, gostaria que a Carla pudesse comentar. E aí, para o Paulo,
né? Além das questões já levantadas, eu queria fazer duas questões que são complementares. Nós conversamos aqui a semana passada com o Marco, que é da CODES da Colômbia. Ele nos trouxe o dado de 1.800.000 venezuelanos na Colômbia, né? E que acaba sendo a entrada também por essa região amazônica, né? Então, a realidade de fronteira, eu não sei o quanto é similar à realidade de fronteira ali de Roraima, mas a pergunta é como que o Acnur trabalha regionalmente com a questão dos venezuelanos? Como é que o Brasil também tem aportado, né, para que haja respostas articuladas em termos de região, assim como se discutiu na situação dos haitianos ou anteriormente da livre circulação de imigração, etc., né? E a segunda questão você falou da interiorização, né? Que é esse processo que é muito importante, né? Que as pessoas possam encontrar possibilidades para dentro do Brasil. Para ter ideia, Roraima não é só a distância, né? Mas temos 3 horas, inclusive, de diferença entre São Paulo e Roraima, né? Para ter uma ideia do quão longe né? Para que esses refugiados possam ter acesso a outros estados e a outras cidades, onde, claro, há um mercado maior de emprego. Então, esse processo continua nesse período de Covid-19, né? Ou seja, como é que está se dando tudo isso nesse momento? Então, eu volto aí para vocês fiquem muito à vontade, tá bom? A gente definiu ali 5, 7 minutos, mas também se precisar passar, aí depende também da agenda de vocês, né? Tá bom? Então, é com vocês, começando pela Carla de novo, pode ser? Sim, claro que sim. Bom, começando então pelas dificuldades no acolhimento. De facto, pode parecer que no acolhimento a língua pode ser uma barreira, mas essa barreira tem que ser ultrapassada e a forma de nós ultrapassarmos é termos intérpretes e termos pessoas dos mesmos países de origem que facilitem não só a comunicação, como também o acolhimento da pessoa, para que a pessoa se sinta que está efetivamente num país distante, num país estranho, com uma cultura muitas vezes completamente oposta à sua cultura, mas que existem elos e pode haver aqui laços que nos prendem e que nos começam a ajudar a fazer a integração. E, de facto, o intérprete e haver alguém que faz uma mediação e que faz um acolhimento à chegada é extremamente importante. Relativamente às dificuldades no acolhimento, eu devo dizer que, da minha experiência aqui em Lisboa, são de facto as maiores dificuldades, têm tudo a ver com a burocracia e com questões administrativas do sistema, muitas vezes burocrático. É óbvio que foi melhorando, desde 2016 até hoje, algumas coisas melhoraram, mas continuamos muito presos a necessidades do papel, de ter um número, de ter um registro, de ter um reconhecimento, e para que a pessoa possa, de facto, sentir-se integrada, a porta de entrada está pela autorização de residência, que nem sempre é linear, nem sempre é rápida, e é essa autorização de residência que, no fundo, depois vai dar capacidade à pessoa de estudar, de trabalhar, de se integrar. Portanto, isto de facto é uma das questões que nós temos que melhorar aqui em termos centrais com o governo português. Depois, outra das grandes dificuldades, e pegando também num tema que o Paulo falou, que tem a ver com a revalidação de diplomas, que cá em Portugal nós chamamos de reconhecimento de competências. Tem sido, de facto, dos patamares mais difíceis de ultrapassar, encontrar formas ágeis de reconhecer as competências e a formação que estas pessoas trazem. Muitas vezes eles não trazem documentos, não trazem o certificado dos estudos que tiveram.
e tem que se encontrar aqui formas de agilizar e de melhorar o tempo de espera até a pessoa ser reconhecida, de serem reconhecidas as suas competências, as suas capacidades para trabalhar e para desenvolver a sua profissão. Em algumas situações tivemos algum sucesso, noutras não tanto. Portanto, isto também, de facto, é aqui um dos problemas a melhorar. Depois, relativamente às questões da língua e o mercado de trabalho e o projeto de vida da pessoa, pessoas que vêm, muitas delas da Síria, do Iraque, com questões culturais tão diferentes das nossas, eu diria que, e do ponto, pronto, partindo um bocadinho da minha experiência de contacto com estas 300 pessoas, tudo vai da formação que têm e da vontade que têm, qual é o projeto de vida deles. E, na maior parte dos casos, quando a vontade e o projeto de vida desta pessoa é eu quero integrar-me em Portugal, aprender a língua, ainda que passar do árabe para o português é extremamente difícil, mas quando as pessoas têm esta vontade, elas conseguem. E começando a falar a língua ou mostrando esta capacidade, as portas abrem-se, quer em termos de trabalho, quer em termos de sociais, de integração, culturais. Portanto, isto vai muito também da própria pessoa, da vontade da própria pessoa que chega. Nós damos-lhe a mão, damos-lhes as ferramentas para esta pessoa se integrar, mas, do outro lado, há que ter o querer. E quando as pessoas querem, o trabalho faz-se e tudo é mais fácil. Relativamente às crianças, falámos aqui da situação das crianças. Nós aqui, em termos do acolhimento em Lisboa, no programa, as crianças que nós acolhemos são crianças que vêm em família. Nós não temos no nosso programa resposta para menores desacompanhados. Pronto, confirmo que realmente tem estado nas notícias a possibilidade de Portugal vir a acolher esses menores, mas nunca para um centro cuja especificidade é o acolhimento de situações isoladas e ou famílias. Portanto, não temos capacidade nem condições para acolher menores desacompanhados. Obrigado. Carla, antes de passar para o Paulo, só que tem uma pergunta bem específica para você, que era uma pergunta da Estela Moraes, que ela pergunta se o tempo de permanência são 2 meses, né? E também ela pergunta se houve o ensino da língua portuguesa. Uma pergunta bem objetiva. Sim, o tempo de permanência no CATRE tem vindo a reduzir. Nós começámos por um tempo de permanência que chegou a ser de 10 meses e neste momento está entre 2 a 3 meses de permanência aqui no centro. E o ensino da língua portuguesa, temos estado a fazer cursos em parceria com entidades que se candidataram para o efeito, portanto temos tido resposta, sendo que a resposta mais ágil é efetivamente o ensino não formal, através de voluntários e de aulas de conversação. Mas também temos tido alguma formação ao nível formal. Sim. Obrigado. Quero agradecer a Emily de Oliveira, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa, também parabéns pela iniciativa e pelo tema do evento, e a Carolina Machado, uma excelente advogada que trabalha com nacionalização e orientação aí aos migrantes. E, Paulo, antes de eu devolver para você, surgiu uma pergunta muito importante aqui que nós não tínhamos conversado, que é da Adriana Sangali, que ela é jornalista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta como avaliam a situação dos indígenas venezuelanos, especialmente o Arauz, que tem características de composição próprias e não se encaixam no formato das nossas políticas públicas. O que o Acnur planeja em termos de proposituras concretas para esta população. E depois, depois tem uma outra pergunta que vai para a próxima rodada. Ok. Bom, sobre o tema da legislação, né, eu acho que o Brasil tem uma legislação muito recente sobre imigrações, né, uma lei de 2017,
e que ela está mantida, né? Ela tá em vigor, né? Está regulamentada, enfim, e as principais... É uma lei moderna, vamos dizer assim, né? Ela foi um avanço enorme em relação à legislação anterior, né? E ela tem sido aplicada principalmente com os mecanismos que ela trouxe, né, com essas possibilidades novas de residência e tudo isso, né? Tanto assim que eu acho que ela foi importante para a criação da própria residência temporária, né, que foi estabelecida para acolhimento também da população venezuelana, né? Essa residência ela foi criada, enfim, tendo como base, né, essa legislação. Enfim, então eu diria que essa legislação continua sendo aplicada, né? Vamos ver, né, como é que as coisas vão caminhar, vamos dizer assim, nos próximos meses e anos, né? Em termos de trabalho regional, né, que foi outra pergunta que você trouxe, Paulo, para as Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, né, ele estabeleceu a liderança, né, do Acnur e da OIM para o tema do fluxo venezuelano, né? E nós criamos, né, uma plataforma, que é uma plataforma interagencial de resposta ao fluxo de venezuelanos, né? Uma plataforma que inclui as agências das Nações Unidas, né? Muitas agências da ONU estão engajadas com o tema, e também as organizações da sociedade civil, né? Então, a liderança da plataforma é do Acnur e da OIM, né? É uma plataforma regional, ela tem base no Panamá, né? Mas ela se aplica, então, para toda a região que está impactada, vamos dizer assim, por esse deslocamento, né, de população venezuelana. Só que os países também têm os seus próprios capítulos, entre aspas, dessa plataforma. Então, tem um capítulo da plataforma de resposta, que a gente chama de R4V, né? E no Brasil tem um capítulo, a plataforma está dividida em setores, então tem uma estratégia para o setor de abrigo, uma estratégia regional para abrigamento, uma estratégia regional para integração, né? Uma estratégia para fornecimento de água e apoio sanitário, enfim. Então, ela é bem ampla e ela também serve para, claro, coordenação de ações entre as várias organizações, vamos dizer assim, direcionar para os gaps na resposta pelos governos. Então, esses gaps, a plataforma ela tenta preencher com a atuação dessas organizações e também organização de todas as necessidades, né, para apresentação para os doadores. Então, é mais fácil para os doadores saberem, né, quais são as necessidades colocadas, né, quem é que está fazendo o quê, e com isso a gente consegue estruturar melhor uma resposta para a questão do fluxo de venezuelanos na região, né? Então, como eu falei, a gente atua de forma complementar aos países, né? Em relação ao tema do coronavírus, né, da Covid, de fato, é uma situação, enfim, que tem afetado substancialmente, claro, a todas as populações, né, dos países no mundo inteiro têm sido bastante impactadas, né, por a questão do Covid, não é? Mas a população refugiada ela tem sido ainda mais impactada, eu diria, não é? Porque é uma população que já não tinha tanto acesso assim à saúde em muitas partes do mundo, né? Principalmente porque muitas vezes vivem em países que estão passando por conflitos, né? Que estão numa situação já precária, então a sobrecarga que isso gera no sistema de saúde e muitas vezes a exclusão dessas populações do sistema de saúde piora ainda mais essa situação. Muitos países acabaram fechando suas fronteiras, então isso tem afetado duramente a população refugiada, porque os refugiados eles buscam sair do país onde se encontram para buscar proteção em outro país, muitas vezes suas vidas estão em perigo,
Então, quando ele encontra uma fronteira fechada, isso é uma situação que pode impactar a própria sobrevivência dessa pessoa, né? Então, a gente tem dito que a nossa luta, que é uma luta internacional contra o vírus, né? Ele é contra o vírus e não contra as pessoas, né? A gente precisa preservar a solidariedade, os valores humanos, né? E proteger as pessoas, né? Então, isso para nós é bastante importante, que os refugiados eles possam continuar tendo acesso aos territórios para proteger as suas vidas, claro, com todos os controles, com todos os mecanismos de prevenção e controle em termos do vírus. Não é? Enfim, aqui no Brasil, a interiorização ela foi afetada, né? O mecanismo, né, de interiorização ele foi afetado, claro, né? Ele continua parcialmente, eu diria, né? Porque ele acaba apoiando mais hoje as pessoas que estão buscando uma reunificação familiar, ou seja, as famílias já tinham chegado da Venezuela e já tinham ido para outras cidades brasileiras, então aqueles membros da família que chegaram em Roraima querem se juntar àquela família ou querem se juntar a amigos, a pessoas que são conhecidas e que querem recebê-los no seu local de moradia em outra cidade. Não é? É claro que a manutenção desse programa ele teve que passar por uma reformulação em termos de mecanismos de controle. Né? Então, foi estabelecido um plano de emergência, que é uma espécie de plano de contingência, onde para uma pessoa, né, poder participar do programa de interiorização, há vários controles de saúde que são feitos, né, para que essa pessoa possa ser transportada com o mínimo risco possível em termos de estar com a Covid. Né? E também no local de destino foram estabelecidos protocolos adicionais de controle. Então, no local de chegada é feita uma nova verificação, essa pessoa depois tem um acompanhamento, não é, de saúde por um período posterior à sua chegada. Enfim, então, esses protocolos eles foram justamente estabelecidos para permitir com que essa interiorização continue, né, para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade, né, ao saírem, muitas vezes, de assentamentos informais, às vezes uma pessoa que pode estar morando nas ruas, né, ou num abrigo lá em Roraima, e possam se reunir aos seus entes queridos em outras cidades. Né? Para além desse tema, eu também queria mencionar que, bom, no caso dessa situação, a Acnur tem apoiado bastante com informação, então, a informação sobre de prevenção, né, nós junto com a OMS e outras organizações das Nações Unidas, temos apoiado bastante com informação para prevenção em vários idiomas. Né? O Acnur tem, inclusive, uma plataforma de informação chamada Help, né? que no Brasil já está traduzida para ajuda. Né? Então, se você entrar lá, você vai ter toda a informação em relação a não só a prevenção do Covid, mas também a outras informações necessárias, né? Distribuição de itens emergenciais, nós temos feito isso em apoio ao governo brasileiro. Não é? Uma questão que tem um impacto muito grande do Covid também é em relação aos trabalhadores informais. Né? Claro, os trabalhadores formais estão impactados, mas os trabalhadores informais são ainda mais impactados porque já tinham uma situação precária de trabalho, né? E praticamente acabam perdendo a sua renda. Né? Aqui no Brasil, enfim, tem essas ações que foram feitas de auxílios emergenciais para principalmente com foco nesses trabalhadores informais. Né? Tanto solicitante de refúgio, refugiados e imigrantes têm acesso a esses auxílios, mas nem sempre eles são efetivos, né? Porque falta informação, às vezes falta um documento, às vezes falta uma outra questão, e aí o Acnur tem tentado apoiar a população para que preencham essas lacunas e possam acessar a esses benefícios que foram aí emergenciais
que foram aí estabelecidos, né? E para concluir, a questão venezuelana ela tem um componente que é muito diferenciado, né? Que é o tema dos indígenas venezuelanos. De fato, é uma situação muito diferenciada, porque no Brasil hoje nós temos aí um universo de 4.500 indígenas venezuelanos refugiados, né? Que é uma situação super complexa, né? Porque são populações que têm, inclusive, origens variadas, né? Tem populações que já eram populações indígenas urbanas na Venezuela, outras eram populações que viviam nos seus territórios originários e que tiveram que se deslocar para o Brasil, né? É uma população extremamente vulnerável, né? Enfim, e a resposta que tem sido dada, né, especialmente a oferta de abrigamento, né, para que essas pessoas não fiquem numa condição enfim, de rua, né, vivendo de uma forma mais precária, sem acesso a itens básicos, né, como alimentação, itens de higiene, enfim. Então, essa tem sido, vamos dizer assim, a resposta. O Acnur tem trabalhado nesses abrigos com a parte enfim, de informação, né, vamos dizer, empoderamento dessas comunidades para que elas possam, por conta própria, né, entenderem o contexto onde elas vivem no Brasil e, com isso, conseguirem acessar de forma própria, né, aos itens necessários para a sua sobrevivência, né? É uma população que tem circulado muito pelo território brasileiro e cada cidade que chegam, né, gera uma situação difícil, né? Porque os gestores públicos não estão preparados para lidar com essa população, né? Então, o Acnur também tem atuado muito nessa coisa de orientação técnica, né? De como lidar com eles, de que tipo de serviços são necessários para que eles possam ter aí algum tipo de apoio nos locais, né? E também com doações de itens de higiene, itens de limpeza, né? Enfim, todo o nosso material de comunicação está traduzido para os idiomas indígenas, e a principal etnia no Brasil é a etnia Huaral, que é uma etnia venezuelana. Então, todo o nosso material ele é traduzido. Por exemplo, agora mesmo com o auxílio emergencial, a gente fez todo um processo de informação, tradução desses materiais para que os indígenas, e apoio aos indígenas para que eles pudessem acessar a esse benefício, né? Enfim, é uma situação que é complexa, para que essas populações, a gente não tem muita, vamos dizer assim, informação de o que vai acontecer com essas populações, se elas no futuro vão retornar para a Venezuela, para os seus territórios originários, se eles vão se assentar no Brasil de alguma forma, como população urbana, né? Porque hoje no Brasil todos são população urbana. Enfim, é algo complexo que a gente tem acompanhado com bastante atenção, né? Enfim, é o que eu tenho para informar nesse momento. Bacana, Paulo, Carla, muito obrigado. A gente vai chegando já para finalizar esse nosso encontro, esse nosso debate, essa nossa live. Eu queria aproveitar para agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco, e aí gostaria de passar para vocês, caso vocês sintam a necessidade de complementar alguma informações que vocês já trouxeram nas falas anteriores, ou então para fazer a conclusão e deixar uma mensagem aí para quem nos acompanha. Bom, então acho que a informação foi retida, acho que não ficou nada por dizer da minha parte. Em termos de conclusão, eu acho que é importante nós mantermos estas redes de suporte, estas redes de troca de experiências, de boas práticas. Muitas vezes são estes contactos informais que nos levam a dar mais um passo em direção à integração destas pessoas e à boa integração e ao bom acolhimento dos refugiados que vêm ter até nós e que estão, no fundo, a contar connosco para continuarem a sua vida.
E a mensagem, de facto, que eu gostaria de dar era desta questão da positividade e de podermos olhar para esta questão dos refugiados de uma forma positiva, tendo em conta que são pessoas que deixaram de ter a sua vida onde estavam e, de alguma forma, o mundo abriu as suas portas para os acolher e para os integrar noutro sítio, quer seja no Brasil, no caso dos venezuelanos, quer seja em Portugal, quer seja em Espanha, enfim, mundo fora, e tentar pensar um bocadinho, se calhar, à escala global, e estarmos todos prontos para nos acolhermos uns aos outros e para fazermos o melhor possível no sucesso da vida destas pessoas. E Paulo, obrigada por tudo. Obrigado, Carla. Paulo? Não, na verdade, agradecer, Paulo, por a possibilidade de estarmos aqui, agradecer a Carla também pelas informações que foram muito, muito interessantes. Eu acho que o que a gente puder fazer para dar visibilidade para esse tema é importante, né? Então, eventos como esse são super importantes, porque, na verdade, essas pessoas precisam estar visíveis nas políticas, né? Elas precisam ser reconhecidas por essas políticas para que elas possam, de fato, acessar a essas políticas. A gente costuma dizer que os refugiados, eles não são pessoas vulneráveis, eles estão vulneráveis, né? Porque saíram das suas casas, largaram tudo para trás, muitas vezes, estão recomeçando do zero em outro local, mas eles são pessoas que trazem habilidades, trazem conhecimentos, trazem experiências que são muito relevantes para o país de acolhida. Né? Então, dar uma oportunidade para essas pessoas é também apoiar, vamos dizer assim, oportunidades para o país de acolhida. Né? Então, eu queria mencionar um exemplo, né, que a gente tem aqui de apoio, que é a gente tem uma plataforma de sensibilização dos empregadores, né, das empresas aqui no Brasil, chamada Empresas com Refugiados. Né? Quiserem entrar aí, www.empresascomrefugiados.com.br. E aí você vai ver vários casos de sucesso, né? Pessoas que foram contratadas e hoje são casos que as próprias empresas querem mostrar para outras como que foi bom ter essa pessoa contratada, como que ele trouxe, agregou, né, coisas boas, importantes para a própria empresa, tanto na parte técnica como também na parte cultural, de integração. Enfim, então é isso que a gente quer, né? Gostaria que essas pessoas fossem vistas como seres humanos, que são, como pessoas capazes e que podem, sim, contribuir muito com as comunidades que os acolhem. Tá bom. Olha, eu agradeço muito pela participação de vocês e gostaria de avisar as pessoas que isso aqui fica gravado no Facebook, né? E também outras questões que a gente possa continuar dialogando. Também podemos, pelas vias de comunicação, seja pela própria rede social, ou também pelos nossos e-mails, né? Qualquer demanda a mais que aparecer, que a gente possa encaminhar, então, diretamente aí para vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a Carolina, lá de Roraima, que também está na atuação direta lá. Ela foi uma das inspiradoras também para que a gente pudesse convidar o Paulo para participar dessa live. Eu queria agradecer a Luciana, que faz a síntese de todas as lives, de toda semana, dá um trabalhão, ouvir tudo que a gente conversa aqui para depois passar, né, para um texto. Agradecer a Luísa, a nossa companheira que ajuda a fazer aqui a transmissão. Bom, e a todos que nos assistiram e que tiveram junto em mais esta aqui. Tá bom? Então, e também hoje é a última live especial do Covid, né? Que nós começamos em abril, terminamos hoje, e a partir de agora nós vamos repensar qual o formato, mas queremos continuar com as nossas lives sem fronteiras. Então, muito obrigado.